Oi, gente, a nossa aula hoje vai ser transformar dízimas periódicas em fração. Será que é fácil ou será que é difícil fazer essa transformação? Olha, gente, no final da nossa aula a gente vai ter todas as dicas de como fazer essa transformação super rápido, com esqueminhas, para vocês nunca mais esquecerem como transformar essa dízima periódica sem ter dúvida nenhuma. Antes da gente começar a transformação, eu coloquei para vocês aí dois tipos de números decimais. O que são números decimais? Números com vírgulas, tá, gente? Nós temos os decimais exatos, né? Onde a divisão, né, para encontrar esse número dá resto zero. E os decimais não exatos, onde a divisão dá resto diferente de zero. Dentro dos decimais não exatos, a gente tem os periódicos e os não periódicos. Os periódicos são aqueles números que tem depois da vírgula um número, um algarismo, dois algarismos, três, enfim, que se repete. Então, existe uma repetição de números depois da vírgula. O não periódico, ele não tem essa periodicidade, ou seja, a gente não sabe qual é o próximo número que vem. Não tem números repetidos, ou seja, não tem uma sequência de números repetidos. O que a gente vai fazer aqui é transformar números decimais não exatos periódicos, ou seja, aquele que tem o período, tá? A nossa aula de hoje, nós vamos fazer a transformação de todas essas dízimas periódicas que estão aqui, tá? Nós vamos transformar todas elas em fração geratriz, que é o nome da fração dada por uma dízima periódica. Então, vamos aos nossos exemplos. Vamos começar pelo 0,3333 pontinhos. Bem, antes de começar, a gente vai simplificar esses 3 com um tracinho em cima do 3, tá? Então, aquele número que se repete, que a gente já sabe que é o período, nós vamos botar um tracinho em cima. Então, sempre quando você encontrar um número aqui, ó, assim, desse jeito, com um tracinho em cima do número, você já sabe que isso aqui é uma dízima periódica, tá, gente? Então, existe o método tradicional, tá? Que eu vou fazer aqui e depois a gente vai fazer um método prático, que a gente conclui desse método tradicional. Primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente diz que x é igual a esse número, 0,33333. E agora, a gente vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 10, ou seja, eu vou multiplicar o x por 10 e 0,33333 por 10. Ou seja, eu vou andar uma casa, tá, desse número decimal aqui. Então, ficou dessa forma aqui. Então, é como a gente tivesse duas equações e nós vamos fazer a diminuição das duas. 10x menos 1x, 9x. E 3,33333 menos 0,33333, isso aqui tudo vai dar zero, né? Todos esses números que vêm antes da vírgula vai dar zero e 3 menos 0 vai dar 3. Então, a gente chegou a 9x é igual a 3. Então, se 9x é igual a 3, eu vou passar esse 9 para o outro lado. E aí, vai ficar 3 sobre 9. E se eu simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo por 3, vai dar 1/3. Então, a fração, né, que representa a dízima periódica 0,333 é 1/3. Se a gente for observar essa fração que deu aqui inicialmente, a gente vê, né, que o 3, né, é o número que está sendo repetido, ou seja, é o período, né? E deu um 9 embaixo. Vamos fazer um outro exemplo, né? Aplicando o método teórico para achar a fração e vamos ver o que a gente pode concluir dessa fração com a próxima fração que a gente vai achar. Bem, agora a gente tem 0,929292, aqui a gente tem um outro período, a gente tem um período que nós temos dois algarismos, né? É o 92 que se repete.
Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar x e vou igualar esse número. Então, x é igual ao 0,92929292. E agora, eu vou multiplicar isso aqui por 100. O que eu vou multiplicar por 100? O período não tem dois algarismos? Então, eu tenho que andar duas casas com a vírgula, tá? Lembrando lá que no primeiro a gente andou uma casa, porque o período era 1. Então, a gente multiplicou por 10. Aqui a gente tem que multiplicar por 100, porque nós temos dois algarismos no período. Então, nós vamos andar com a vírgula duas vezes. E aí, ficou dessa forma aqui. Então, se a gente diminuir, né? 100x menos 1x, 99x. E fazendo a diminuição aqui, tudo isso aqui vai dar 0. E quando eu chegar aqui, 92 menos 0 vai dar 92. Então, a gente chegou à conclusão que 99x é igual a 92. Ou seja, x é igual a 92 sobre 99. E aí, a gente vai fazer a comparação desse número com esse número que a gente achou lá em cima. O que a gente observa, né? Que no numerador tá ficando o período, né? E no denominador tá ficando 9. Aqui ficou 9, aqui ficou 99. Bem, então o 9, a quantidade de 9 que a gente tem vai ser de acordo com a quantidade de algarismo que a gente tem no período. Se eu tenho um número sendo repetido no período, vai ser por 9. Se eu tenho dois números sendo repetidos no período, eu vou ter 99. Então, o que a gente conclui, né? Que a quantidade de 9 que eu vou ter no denominador vai ser a quantidade de algarismo que eu tenho no numerador. Então, se o período eu tenho um algarismo, eu vou ter um 9 no denominador. Se o período tem dois algarismos, eu vou ter dois 9 no denominador. Aí eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, 0,253. Então, se eu concluir, né, que eu tenho que botar no denominador o período, qual é o número, quais são os números que estão sendo repetidos aqui? É o 253, não é? Então, esse número é a mesma coisa que eu escrever 253 com tracinho em cima. Então, como é que a gente representa isso aqui na forma de fração? Eu vou repetir aqui o período no numerador. E aqui embaixo eu vou botar 9. Mas quantos 9? Se eu tenho 3 algarismos no período, eu vou ter 3 9 no denominador. Então, essa é a dica que a gente tem. Você não precisa fazer isso aqui para você chegar a isso aqui. Uma vez você fazendo isso, você já sabe fazer para todas as outras dízimas periódicas, que é repetir o período em cima e colocar o 9 embaixo, de acordo com a quantidade de algarismo que você tem no período. Agora a gente vai fazer a transformação desse número aqui, ó, 1,323232. Então, a gente já sabe que o período é 32, né? Então, a gente representa esse número por 1,32 e um traço em cima. Então, a gente já sabe, né, que o período desse número tem dois algarismos. E aí, será que nesse terceiro exemplo vai ser igualzinho aos outros dois exemplos que a gente fez? Não, vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque nos outros dois exemplos era 0, né, o período. Agora a gente tem 1,32. Então, a gente tem aqui, né, um número diferente de 0 na parte inteira desse número decimal. Então, o que a gente vai fazer? Da mesma forma, como nós temos dois números sendo repetidos, a gente vai andar com a casa duas vezes. Se a gente vai andar com a casa duas vezes, a gente tem que multiplicar por 100. E aí vai ficar dessa forma aqui, gente, tá? Eu andei duas casas, então ficou 132, 32, 32, 32. E aí eu vou diminuir. 100x menos 1x vai ficar 99x. E todos esses números que estão antes da vírgula vão zerar.
E aqui eu vou ficar com 132 menos 1. Então, aqui vai ser 132 menos 1, tá? Então, como é que vai ficar? 99x é igual 132 menos 1, 131. Então, x é igual a 131 sobre 99. Não ficou igual ao outro, né? Que no outro, quando é 0, é só você colocar o período no numerador. Aqui não deu o período, deu 131. O S deu 131, então não está sendo feita da mesma forma que foi feito os dois anteriores. Bem, então quando a gente tem, né, um número na parte inteira, diferente de 0, a gente vai ter que fazer uma diminuição desses números. O método é o mesmo, você vai ter que andar a vírgula, né, quantas vezes for o número do período. E aí você vai ter que fazer a diminuição. Só que essa diminuição aqui vai ser o número que você andou com a vírgula menos a parte inteira da dízima periódica. Então, o que a gente conclui? Que quando a gente anda com a vírgula duas vezes, porque eu tenho que andar duas vezes porque eu tenho dois algarismos no período, eu vou fazer a diminuição desse número aqui que eu fiz, a multiplicação, pela parte inteira da dízima periódica. Então, basta eu fazer essa diminuição no numerador. E no denominador vai ficar 2 noves, porque eu tenho dois algarismos no período. Se eu tivesse 3, ficaria 3 noves, tá? Vamos fazer esse aqui, então, 7,8888, que eu vou representar por 7,8, onde o período agora vai ser um só. Então, ficaria x é igual a 7,888, 3 pontinhos. Bem, como o período eu só tenho um número, vou andar com a casa uma vez, ou seja, eu vou multiplicar por 10. Então, aqui vai ficar 10x igual, quando a gente anda, vai ficar o quê? 78,888, 3 pontinhos. Se a gente fizer a diminuição desse número aqui, ó, 10x menos 1x vai dar 9x. E aqui eu vou ter o quê? 78 menos 7. Então, eu vou colocar aqui, né? 9x é igual a 78 menos 7. Então, eu vou fazer a diminuição da parte inteira do número que eu multipliquei por 10, menos a parte inteira da dízima periódica. Então, vai ser 78 menos 7, que isso tudo aqui vai dar 0, só vai sobrar 78 menos 7. E embaixo vai ficar um 9 só, porque eu tenho um algarismo sendo repetido. Então, x é igual a 71 sobre 9. Tudo bem, gente? Então, vamos fazer esse aqui agora. É 27,19, ou seja, 27,19. O período é o número 19, ou seja, nós temos dois algarismos no período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a casa duas vezes. Então, vai ficar 27, 19, 19, 19, 19, 3 pontinhos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse novo número, né, e diminuir da parte inteira. Então, eu tenho que fazer 2.719 menos 27. Isso aqui que vai ficar no numerador. E no denominador, como nós temos dois algarismos sendo repetidos, vai ser 9, 9. 2.719 dividido por 27 vai dar 2.692 sobre 9, 9. Ok, gente? Então, você vai andar com a casa, que quantidade? A quantidade que for o período. Se for um algarismo, eu vou andar uma vez. Se for dois algarismos, eu vou andar duas vezes. Se for três algarismos, eu vou andar 3 vezes. E aí, o número formado na parte inteira, você vai diminuir da parte inteira da própria dízima periódica.
tá, gente? Então, gente, a gente já fez a transformação dessas 5 dízimas periódicas até agora, né? Eu vou colocar para vocês aqui o resultado, né? Essa aqui deu 3/9. Essa aqui deu 92/99, né? Essa aqui deu 131, porque eu tenho que pegar o 132 e diminuir de 1, então deu 131/99. 99 porque é o período, né? Tem 2 algarismos. Esse aqui ficou 71/9, porque eu tive que diminuir 78 da parte inteira, que é 7, então 71, e 9, porque eu tenho um algarismo. Esse aqui ficou 2.692/99, porque eu tive que pegar esse número todo e diminuir da parte inteira, sobre 99, porque eu tenho 2 algarismos. Agora, nós vamos fazer os 3 últimos, que são esses aqui. Esses aqui são diferentes dos demais, porque esse aqui é chamada dízima periódica composta, onde a gente tem, depois da vírgula, a gente tem um número, ou mais de um número, diferente do período, tá? Então, esse é um pouquinho diferente dos outros. Os outros, se a gente for observar, depois da vírgula, a gente já tem o período, o número que se repete. Esses 3 são chamadas de dízimas periódicas compostas, tá? Bem, então aqui eu tenho 4,35555, que a gente vai representar 4,3 e 5 com tracinho em cima, porque o período ele é 5. Bem, em todos os outros casos, né, a minha demonstração sempre foi x igual a esse número aqui, né? E depois eu andava com a vírgula de acordo com a quantidade de algarismo que eu tinha no período. Agora, a gente não vai começar com esse aqui. Por quê? Porque eu tenho esse número 3 que está aqui, que não faz parte do período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 esse número aqui. Por que eu vou multiplicar por 10? Quando eu multiplicar esse número por 10, eu vou andar uma casa aqui. E aí, o número vai ficar 43,5555. Ou seja, eu vou transformar essa dízima periódica composta em dízima periódica simples, ok? Então, olha o que ficou. Ficou 10x é igual a 43,5555. Então, eu já resolvi o problema da dízima periódica composta. Eu transformei ela em simples. Então, é só andar com a casa para botar esse número que é diferente da dízima para frente do número, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e vou andar 2 casas, ou seja, eu vou multiplicar por 100. E aí, com que eu fiquei? 100x é igual a 435,5555, 10x igual a 43,5555. Quando a gente fizer a diminuição, 100 menos 10 vai dar 90, x, né? E aqui, 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5, tudo vai dar 0, né? Todos os números depois da vírgula vai dar 0. E o que a gente vai ficar na parte inteira? 435 menos 43. Então, vai ficar 90x é igual a 435 menos 43. 90x vai ser igual a 392. X é igual a 392/90. E aí, o que a gente observa? Que o denominador, agora a gente tem um 0, né? A gente não tem só o 9. O 9, ele representa, né, o período, a quantidade de algarismo que a gente tem no período. E a gente sabe que a gente só tem o número 5 sendo repetido. E esse 0 aqui, ele vai indicar, né, o número diferente do período que eu tenho depois da vírgula. Se eu tiver um número, vai ser um 0. Se eu tiver 2 números diferentes, vão ser 2 zeros. 3 números diferentes, vão ser 3 zeros. Tá, gente?
Agora, a gente vai para esse número aqui, ó, 6,257777. Bem, eu vou representar esse número dessa forma, 6,257, ou seja, o número que está sendo repetido, né, é o número 7, ou seja, um algarismo só. E nós temos dois números diferentes do período depois da vírgula. Então, se a gente fizer desse método aqui, né, como é que vai ficar? Eu já sei que no denominador eu vou ter um 9, porque é o período que está sendo repetido. E quantos zeros eu vou ter no denominador? 2, porque eu tenho dois algarismos diferentes do período e depois da vírgula, então eu tenho que botar 2 zeros. Aqui eu só tinha um número, então eu botei um 0. Aqui eu tenho 2, então eu vou botar 2 zeros. E aí, qual é o número que vai ficar no numerador? Vai ser 6.257 menos 625. 6.257 porque eu andei 3 casas. E 625 porque eu andei 2 casas. Então, 6.257 menos 625 vai dar 5.632 sobre 900. Ok, gente? Olha, todas essas frações que a gente fez aqui, eu não simplifiquei nenhuma. É claro que a gente tem que fazer a simplificação de todas essas frações. Mas aqui, como objetivo, né, é só transformar dízima na fração, então eu não simplifiquei. Mas no caso de vocês, numa questão de concurso ou de prova, além de fazer a transformação, vocês vão ter que verificar se a fração dá para você simplificar, e aí você vai ter que simplificar, tá? Então, resumindo tudo que a gente viu até agora, o que a gente conclui? Para dízima periódica simples, né, onde a gente tem a parte inteira 0, basta você colocar no numerador o período, o número que está sendo repetido, e no denominador a quantidade de 9, de acordo com a quantidade de algarismo que você tem no período. Então, se eu tenho um algarismo, vai ser 9. Se eu tenho 2 algarismos, vai ser 99. 3, 999 e assim por diante. Então, gente, para dízima periódica simples, que tem a parte inteira diferente de 0, o esquema vai ser o seguinte: o número que você vai botar aqui no numerador, o primeiro número, ele vai ser composto pela parte inteira mais o período que está sendo repetido. Então, aqui é 45,919191. Então, o primeiro número do numerador vai ser a parte inteira mais o período, 4.591, menos a parte inteira. Quem é a parte inteira? É 45. E embaixo você vai botar a quantidade de 9 de acordo com a quantidade de algarismo que você tem no período. 91 tem 2 algarismos, então vai ser 99. Então, aqui eu tenho mais 3 exemplos. 1,22222 vai ser a parte inteira mais o período, 12, menos a parte inteira, 1, sobre 9, porque o período só tem um algarismo. 1,54545454 vai ser 154 menos 1. 154, que é a parte inteira mais o período, menos a parte inteira. O período tem 2 algarismos, 99. E 25,31313131. Eu vou pegar a parte inteira mais o período, que vai ser 2.531, e diminuir só da parte inteira, que é 25. E embaixo vai ser 99, porque o período tem 2 algarismos. A dízima periódica composta é um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque a gente tem, né, aquele número depois da vírgula que não faz parte do período. Então, o primeiro número aqui que você vai colocar é a parte inteira com a parte decimal e com o período, né? Então, você vai ter que andar com a casa até você chegar ao período. Então, é essa parte aqui. Você vai diminuir da parte inteira com a parte decimal sem o período. Então, aqui você também vai ter que pegar a parte inteira mais o número que não faz parte do período. Então, se aqui é 4,35555, o que vai ficar aqui é 435, que é a parte inteira, o número que não faz parte do período e o período. E aqui vai ser 43, porque a parte inteira
mais o número que não faz parte do período, que é o 3. Então, vai ficar 43. Gente, tudo sem vírgula, tá, gente? E no numerador, vai ser diferente da dízima simples. O 9 vai representar a quantidade de algarismo que eu tenho no período. Então, 5 só tem um algarismo, então vai ser 9. E o 0 vai ser a quantidade, né, de algarismos que eu tenho na parte decimal que não faz parte do período. No caso aqui, eu só tenho 3. Então, eu vou ter um único 0, tá? Esse, então, é o esquema para dízima periódica composta. Se você, né, colocar isso aqui na sua cabeça, né, se você meio que decorar isso aqui, você nunca mais vai errar fração geratriz. Ou seja, a transformação da dízima periódica para a fração geratriz. Tanto para a dízima periódica composta, como para a dízima periódica simples. Qualquer coisa, vocês param o vídeo, dá um print na tela e coloco isso aí no resumo de vocês, que isso aí vai ajudar muito vocês no caso das transformações dessas dízimas periódicas, tá, gente? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da minha aula, tenham tirado as suas dúvidas, tenham aprendido a técnica de como fazer essa transformação de uma forma mais simples, mais segura, tá? E aí agora você pode exercitar várias dízimas com essas técnicas que eu passei para vocês aí, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Quem gostou pode curtir. Quem quiser receber mais novidades, mais vídeos, vocês se inscrevam no meu canal, tá? Eu fico muito agradecida por isso, tá? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida em relação ainda a essa matéria, pode deixar comentário, que vai ser um prazer eu responder a vocês. E até a nossa próxima aula.